Você sabe o que é fresh? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. De mim, aleluia, Deus, em cada detalhe. Eu tenho Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. aleluia, Deus, Colocou um limite nas águas do mar, deu a altura certa pro passarinho voar. Fez o céu pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a beira pra gente provar com mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz entrar mais um dia. Senhor, nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando, aleluia, Deus, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando. Deus está cuidando.
Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. O motivo de mais uma alegria de nós estarmos aqui nessa terça-feira agora para falar um pouquinho do amor de Cristo, né? Você às vezes está aí se perguntando, mudou o dia, irmão Silvio, não é mais no sábado, né? Aí, a pedido do nosso pastor Carlos Brandão, nós estamos agora às terça-feiras. Então você anote aí na sua agenda para você não esquecer. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos aqui uma palavra de Deus ao seu e ao nosso coração. Antes de mais nada, eu quero agradecer algumas pessoas, meu bem, que sempre tem aí nos prestigiado. Você que era aí sempre estava nos acompanhando no sábado, né? Pessoal aí do Mato Grosso que sempre está conosco, o pessoal de Santa Catarina, né? A gente não vai falar o nome aqui porque são muitas pessoas, né? Pessoal aí de São Paulo, né? Onde essa live tem alcançado muitas vidas, né? Verdade. Pessoal de Maringá, pessoal ali de Guaraci, próximo a Londrina, Deus abençoe. Londrina, né? O pessoal sempre acompanhando. Rio Grande do Sul, né? Verdade. Curitiba, Porto Rico, né? Tem lá o Luciano, nosso amigo, Deus abençoe. E nós também aí tem mais outras cidades, a gente não vai lembrar de cabeça aqui, eu anotei algumas, né? Mas temos aí na Espanha, em Londres e nos Estados Unidos, que o teu primo, né? Ele acabou de dar aí, joinha. Júnior, Deus abençoe você, Júnior, todos os seus projetos aí nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que está vivendo aí, né? Eleições aí, presidencial já terminou, né? Mas deve estar aí uma correria danada, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Então a vocês aí da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos aí, eu vou pedir algo para vocês, que vocês possam compartilhar, né? Aí com seus grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, porque nós queremos que esse evangelho alcance mais vidas. Agora, alguns minutinhos atrás, eu e minha esposa, nós saímos para resolver um assunto e nós passamos no mercado rapidamente ali e tinha um pastor. Ele falou até o nome dele lá, eu não vou lembrar José. agora. Pastor José, ele estava com um carro de som ali sozinho na rua, louvando ao Senhor, pregando ao Senhor, ali no Simone, perto da casa do presbítero Almiro ali. Ele estava ali com o carro dele, com som, com microfone, com a Bíblia, o ID, né? O que é levar a palavra de Deus. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei assim, olha, o chamado, né? A pessoa quando tem um chamado de Deus realmente, ela coloca em prática tudo aquilo que Deus tem na vida dela. Ele estava ali pregando, ministrando uma palavra de Deus. E Deus abençoe a vida desse pastor aí que está fazendo esse trabalho muito bom. Mas a paz da sua irmã Valqueira. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fico feliz de vocês estarmos aí, né, nos assistindo. E eu quero já mandar uns alô aqui, antes de eu falar. Eu quero mandar aqui para o meu primo lá dos Estados Unidos, o Juninho. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. A Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, o irmão Zé, a Jéssica, o irmão presbítero Almiro, a Paula, as meninas, a Maria Eduarda e a Maria Vitória, que Deus abençoe. O pastor Carlos e a irmã Neuza, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Luzia Lopes, que está sempre conosco também, que Deus abençoe. E a Sara, filha da Tâmeris, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, né, do irmão Silvio Alonso, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E agora acabou de entrar aqui o João Arruda, o namorado da Maria Vitória, que Deus abençoe grandemente a sua vida, João. Amém. E sempre está aí com a gente, né, compartilhando nossas lives, a irmã Rosângela, O presbítero Almiro compartilha sempre, o pastor Carlos, Isso. né? Muita gente compartilha, então pra gente não ficar aqui deixando alguém falar, mas o irmão Silvio falou de fulano, mas eu também compartilho. Então, a você que compartilha, continua compartilhando para que essa mensagem possa alcançar vidas em E nome de sempre Jesus. também quem está assistindo aí, comentando, o Luizinho Pereira, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? O irmão Anderson Celestino, que esse dia estava aí compartilhando a nossa live, assistindo. Tem o Mateus, né? Isso, Mateus, né? Nosso amigo, que sempre está aí compartilhando. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Cada um que está aí nos ouvindo, que o Senhor tem hoje uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua. Eu quero que você abra os seus ouvidos espirituais, a sua mente, faça para o Espírito Santo vir falar ao seu coração, porque aquele que pode fazer na minha vida e na sua é somente Ele, é somente o nosso Deus que é poderoso. Amém?
Amém, queridos? E o teu primo aí nos Estados Unidos colocou até a bandeirinha ali dos Estados Unidos. Deus abençoe. Vamos para a palavra então, queridos, nessa noite, ver o que Deus tem para falar conosco. Eu queria que você que pode, pega a tua Bíblia aí e abre comigo no livro do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 5. Eu coloquei como tema dessa mensagem, como podemos saber o caminho. O texto diz assim, o versículo 5 diz assim, do capítulo 14 de João. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Amém? Queridos, o mundo ele diz que existem várias religiões e todas elas são boas e todas elas levam a Deus. Porém, Jesus, eu prefiro ficar com o que Jesus disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é isso que ele vai responder para Tomé aqui, porque Tomé, se você for acompanhar o texto, se você pegar lá desde o versículo 1, Jesus ele vem trazendo uma palavra para os seus discípulos e ele vem falando acerca do caminho para o reino de Deus. E quando chega no versículo 5, Tomé faz uma pergunta para Jesus Cristo. Ele diz assim: mas Jesus, para onde você está indo? Né? Como nós podemos saber esse caminho? E aí Jesus vem e diz, responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Querido, muitas vezes as pessoas elas até conhecem Jesus Cristo, como Tomé conhecia. Andam com Jesus Cristo, falam de Jesus Cristo, pregam de Jesus Cristo, falam do amor de Jesus Cristo, mas não conhecem o caminho. Tomé andava com Jesus, Tomé estava com Jesus, e aí Jesus vinha desde o início do seu ministério pregando a respeito do reino de Deus, falando desse caminho, falando como se chegava ao reino de Deus. E aí Tomé vem e ele faz essa pergunta: mas como nós podemos saber o caminho? E Jesus fala: Tomé, você está andando comigo. Tomé, eu estou te ensinando e você ainda está querendo saber o caminho? Eu sou o caminho, né? Aí o texto continua, e o que me chama a atenção é lá no versículo 8, que Felipe também vai dizer assim, ó: Senhor, mostra-nos o Pai, né? E só isso nos basta. Em outras palavras, querido, o que Felipe queria, tanto Tomé e Felipe, Tomé queria que Jesus falasse para ele qual era o caminho. Felipe queria que ele mostrasse o Pai para ele. E aí Jesus vai falar para Felipe: Felipe, você está olhando para mim, você está olhando para o Pai, né? A questão, queridos, que quando muitas vezes a gente sempre, tanto os irmãos durante toda a semana pregando a respeito de Jesus Cristo, pregando a respeito do reino de Deus, falando do amor de Cristo, a gente sabe que existe, desde o tempo de Jesus Cristo, havia várias religiões. E Jesus Cristo ele vem pregando a respeito do reino de Deus, que inicia com João Batista pregando, falando do reino de Deus, falando que as pessoas deveriam se arrepender. Mas o próprio Jesus ele chega e diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas para que nós possamos chegar no reino de Deus existe um caminho. Na época de Jesus havia muitas religiões, mas nenhuma vai levar ao reino de Deus se não passar por Jesus Cristo. Jesus está dizendo: ó, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe outro caminho. É como se você fosse daqui para o Mato Grosso e houvesse somente uma estrada que fosse para determinada cidade que você fosse. Não tem atalho, não tem como você desviar, é o caminho. Se você falar assim: eu vou para a cidade de Naviraí, que fica aqui perto, e você sair sentido Maringá, você nunca vai chegar em Naviraí, porque não é o caminho, não é a direção, não é aonde leva a Naviraí, aí você vai ficar perdido. Então quando Jesus está dizendo: olha, em respeito a todas as religiões, mas somente através de mim vocês poderão chegar ao reino de Deus. E aí Felipe vem e diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olha o que Jesus vai dizer para ele: Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não conheceis? Aquele que me vê a mim, vê ao Pai. Como pois tu dizes: mostra-nos o Pai? Acontece isso diariamente com muitas pessoas, querido.
eles estão dentro da igreja, eles é aquele tipo de pessoas que ela diz assim: ah, eu vou no culto porque eu gosto do culto, eu gosto do louvor, o louvor edifica, eu gosto da palavra porque a palavra fala comigo, eu gosto do movimento da igreja, porém eu não é só isso, eu não quero compromisso, eu não quero nada. É aquelas pessoas andantes dentro da igreja, se nós podemos dizer assim, e não quer nada um compromisso com o caminho, não quer nada estar no caminho, não quer conhecer o Pai. E muitas vezes quando você fala com as pessoas falam assim: ah, mas eu conheço Jesus. Todo mundo conhece Jesus, todo mundo já ouviu falar de Jesus, mas aí é aquilo que eu sempre bato aqui, querido, você conhecer uma coisa, você ter relacionamento é outra. Você conhecer o caminho é uma coisa, você andar nele é outra. Você dizer assim: eu estou no caminho, mas não quer compromisso, sinto muito dizer, você não tem como chegar ao reino de Deus. Ah não, mas eu costumo sempre de ouvir, meu bem, pessoas falar assim: eu não preciso ir na igreja, porque aonde eu estiver, Jesus está comigo. Amém. Aonde você estiver, Jesus vai estar com você. Porém, ele diz que muitos naquele dia chegarão diante dele dizendo que profetizou, que expulsou demônio, que curou, que fez maravilha. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, querido, que eu quero que você entenda nessa noite que Jesus está dizendo assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, não adianta você dizer assim: ah, eu gosto de ir na igreja A, eu gosto de ir na igreja B, eu me sinto bem em tal lugar. Mas se você não tiver um compromisso com Jesus, se você não tiver um compromisso com Cristo, sinto muito dizer, você não vai herdar o reino de Deus. Ah, irmão, é uma palavra muito dura, mas se nós não pregarmos isso para você, porque a volta de Cristo está perto, Jesus está voltando, e nós não podemos ficar alisando a cabeça de dizer, não, continue com um pé no mundo ou um pé fora. Porque é aquilo que eu disse, o mundo, ele diz que existem muitas religiões, todas são boas e levam a Deus. Porém, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então não tem outro acesso, não tem outra direção, não tem outro caminho, não tem como chegar a Deus, não tem como chegar ao reino de Deus se você não passar por Jesus. E passar por Jesus requer algumas situações, renúncia da carne, renúncia daquilo que você muitas vezes gosta. Porque para você viver uma vida a Cristo, você precisa negar muitas coisas. E essa negação de muitas coisas é você negar algumas coisas que o mundo te atrai, que o mundo te oferece. E se você não negar essas coisas... Ah, irmão Silvio, eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto de tomar minha birita. Eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto de fumar meu cigarrinho. Eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto ainda de um forrozinho, gosto ainda de um rock and roll, gosto dessas coisas. Querido, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem estava no culto domingo viu a palavra que o pastor trouxe. Então, que você possa se identificar tanto com a palavra que o pastor pregou domingo na igreja, que é a pura e a grande realidade. E aí às vezes você olha para mim e fala: irmão Circo, mas uma palavra que o pastor trouxe domingo na igreja de Santa Ceia é muito dura. Mas se não pregar, querido, porque a vontade nossa, tanto minha, do pastor ou de qualquer obreiro, é ver você no reino de Deus. E para se ir para o reino de Deus tem que ser pregada a verdade. Não pode dizer não, mas a Bíblia me diz que tudo me é lícito. Tudo é lícito. Você é lícito a fazer qualquer coisa na sua vida. Porém tem uma consequência, porém vai ter um preço que você vai ter que pagar. Porém a Bíblia também diz que nem tudo convém. E esse convém, o que é, irmão Silvio? É negar essas coisas que o mundo me atraía. É negar essas coisas que o mundo me afasta de Deus. É negar aquilo que me tira da presença de Deus. E que você então possa entender um pouquinho a respeito do que estar no caminho e estar fora do caminho. Amém, irmã Valqueira? Amém. Antes de eu comentar aqui, eu quero mandar aqui um abraço, né? Já falei do João, a Dona Anice, né, a Gabi, o seu César, que Deus abençoe a casa de vocês. O Joabe, trabalha conosco lá, Deus abençoe sua vida, Joabe. O irmão Aleandro e o filhinho dele, o Anthony, que Deus abençoe a vida de vocês. O irmão de Curitiba tá aí, ó. A Lúcia Souza, que é lá da Assembleia Madureira, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A Elba de Sá e a minha irmã, a Luciene, que é lá de Curitiba, que Deus abençoe a sua vida, o Felipe, a Thalita, que Deus venha abençoar a vida de vocês. E agora acabou de entrar aí o pastor Agileu, que Deus abençoe também a sua vida, pastor Agileu. E como o Silvio acabou de citar, né? Tudo
é lícito, mas nem tudo nos convém. E que caminho nós temos andado? Porque aqui, como Tomé disse a Jesus, né? Como então podemos saber qual é o caminho? Como que você podemos saber qual é o caminho? E aqui na palavra diz, né? Felipe perguntou, né? Que ele queria que Jesus mostrasse o Pai para ele. E eu e você, nós temos o livre acesso ao Pai. E nós não temos, a gente não tem buscado a Deus como Deus quer. Nós temos andado por caminhos que Deus não se agrada. Quando você anda por caminhos que não agrada a Deus, Ele já fala com você. Ele já fala porque Ele é um Pai justo e um Pai amoroso. Um Pai que ama o filho. E quando você sai, você vai para outro caminho, o Senhor ele se entristece, mas Ele ainda continua te amando. Ele ainda continua amando você. Porque a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a ser por mim. Nós temos vários, a gente pode escolher várias das coisas. A semana passada eu estava limpando aqui a casa, eu estava até lavando o banheiro e minha irmã da Espanha ligou e eu estava conversando com ela. Eu estava dizendo isso para ela. E eu ali limpando e o Senhor, o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a falar com ela. Uma serva que estava servindo o Senhor ontem na casa do Senhor, hoje não está fora da presença. Ela disse que não precisa ela ir para a casa do Senhor porque o Senhor está com ela. Eu disse para ela: você pode fazer o que você quer. Ela começou a citar umas coisas, eu disse sim, mas o caminho do Senhor não é os nossos caminhos. E os pensamentos dele às vezes não são os nossos pensamentos. A gente julga muitas pessoas pelas vestes, pelo falar, pelo pensar. Mas nós temos que pensar em nós. Porque se o Senhor nos chamar hoje, agora nesse momento, como que nós vamos estar? Qual caminho você tem andado? No caminho ermo, aí nesse caminho torto, nesse caminho que hoje você... Ah, irmão Silvio, eu vou beber hoje uma cervejinha e eu não vou no culto. Mas ninguém vai ficar sabendo. Meu pastor não está vendo, meus irmãos da minha igreja não estão sabendo, eu estou aqui escondido, estou aqui dentro de casa, ninguém está vendo. Mas Deus, você esquece que Deus, o Espírito Santo está aí na sua casa, vendo o que você está fazendo. E a gente tem que saber que o caminho que o Senhor quer para mim e para você é o caminho do amor, é o caminho da felicidade, é o caminho que leva ao Pai. Porque eu e você, nós temos que ter algo. Eu estava lendo aqui, né? Felipe disse e Deus disse: digo-lhe a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores que a do que estás, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pediram em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Eu quero que você pare, reflita e analise o que você tem pedido e colocado. Porque muitas das vezes nós colocamos e tiramos da mão do Senhor. É como o Silvio disse, nós estávamos ali, estava escuro, mas a caminhão ele estava ali na rua com o microfone e o carro simples, mas com simplicidade. E ele estava pregando a palavra de Deus. Hoje muitos querem saber de púlpitos, querem saber de pessoas, muita gente ouvindo, mas não, ele estava ali abençoando a vida daqueles que estavam passando, pessoas que estavam dentro das casas ouvindo. Ele parou o carro e desceu, pessoas estavam ouvindo dentro de casa a palavra. E você, o que você tem feito para o Senhor? Você tem mostrado o caminho para Ele? Você tem mostrado o caminho para aqueles que estão ao seu lado? Porque nós ouvimos falar aí assim, né, amor? Ah, eu não vou para a igreja porque, para continuar do jeito que tá, às vezes eu vejo as pessoas e eu não vou. Mas nós temos que ensinar essas pessoas, porque o caminho é Jesus. Jesus é aquele que não é aquele que está conosco a todos os momentos. O Espírito Santo está aí comigo e com você, sondando o que você está fazendo. Amém? Amém, queridos? Deixa eu falar algo para vocês. Muitas vezes as pessoas elas olham para nós e
e muitas pessoas pegam a gente como exemplo. Exemplo de família, exemplo de esposa, exemplo de marido, exemplo de pai. Mas eu posso falar isso baseado na minha família. Eu lembro que quando nós aceitamos a Cristo, fomos para a igreja, a gente recebeu paulada dos dois lados, tanto do lado da minha família nem tanto, né? Havia um combate de religião, vamos dizer assim, de denominação. Você é evangélico, eu sou de determinada religião, né? Existe alguém que intercede por mim, para mim ir para o céu, e a gente tentava mostrar que o único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo, né? No Antigo Testamento havia o sacerdote que era o intercessor entre o homem e Deus, né? Nós levávamos o sacrifício, era sacrificado os animais, então o sacerdote fazia esse papel. Com a vinda de Cristo, a nova aliança, Jesus passou a ser esse intercessor. E muitas vezes as pessoas olhavam para mim e para minha esposa e talvez diziam assim, não vai muito longe, né? Isso aí é fogo de palha. Só que através da nossa mudança, a gente conseguiu mudar algumas pessoas. Então, para que você possa mudar alguém, você tem que mudar você primeiro. Para que as pessoas possam olhar para você e olhar e falar assim, nossa, eles estão servindo a Deus, a Cristo verdadeiramente, a vida deles foram transformada e mudada. Eu quero isso para mim. Porque aquilo que eu falei quando Jesus disse que Ele é o único caminho, isso entra em algo de mudança de atitude, comportamento, postura, caráter. Porque não adianta eu estar dentro da igreja e dentro da igreja todo mundo entra. Eu estou dizendo assim, não adianta eu estar dentro de uma denominação, servindo a Cristo, mas com o mesmo comportamento que eu tinha no mundo. Porque as pessoas vão olhar para mim e não vão ver mudança nenhuma. Vão dizer, ele está na igreja, mas está com a vida toda torta. Ele está lá dizendo que está servindo a Deus, mas está com a vida torta. Por isso que tem que ver essa mudança. E essa mudança, para que eu possa mudar a minha família, para que a Valquíria possa mudar a família dela, eu preciso me mudar. Eu preciso ser verdadeiramente uma nova criatura diante de Deus. Porque as pessoas começam a olhar para mim, se eu não tiver mudança nenhuma, eles não terão mudança nenhuma, porque eles vão ver que eu estou agindo errado. E a gente cansa de ouvir isso. Pessoas que são muito fracas, porque qualquer coisinha, briga com a esposa, vai beber. Briga com o marido, volta a fazer o que fazia errado. Quer dizer, não tem não está firmado na rocha, não está firmado na palavra de Deus. Não é porque muitas vezes eu discuto com a minha esposa ou ela comigo que eu vou voltar a fazer o que eu fazia no mundo. Quer dizer, eu não tive uma mudança. Então a mudança parte a partir do momento, as pessoas vão mudar a partir do momento que eu mudo. Como é que eu vou mostrar dentro da palavra de Deus um caminho para as pessoas se eu mesmo estou fora desse caminho? Porque se você analisar o texto, Jesus vai falar assim para Felipe, tu não creste que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu os falo, não os falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz as suas obras. Agora, é interessante quando você vai lá para o versículo 12, que ele diz assim, ó, verdadeiramente vos digo, aquele que crê em mim também fará obras como eu faço, e outras maiores do que essa fará. Quer dizer, eu só posso fazer algo maior se eu estiver andando no caminho com Cristo, se eu estiver servindo a Deus. Deus vai me usar, irmão Silvio, Deus vai me usar se eu estiver na prostituição, se eu estiver na adultério, se eu estiver na bebedeira. Não, Deus não vai usar, porque o Espírito Santo, se a minha casa estiver toda bagunçada, o Espírito Santo primeiro não vai estar, primeiro ele não age, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que aonde há contenda, murmuração e tantas outras coisas, o Espírito Santo não age, não é ambiente para ele. Agora uma casa que tem só xingamento, uma casa que só tem briga, uma casa que ninguém respeita ninguém, uma casa que ninguém fala com ninguém, uma casa que todo mundo trata só na base da bordoada, não tem agido o Espírito Santo. Agora você pega uma casa onde tem louvores, onde todo mundo se respeita, onde as pessoas chegam e se cumprimentam com a paz de Cristo, a paz do Senhor, né? É outra coisa, o ambiente é outro. Agora que a gente está restrito de fazer visita, né? Mas você
que faz visita, gosta de fazer visita, quando você chega num ambiente que ele é pesado, você já sente. Você fala, opa, já liga, né, diria assim, a lanterninha de Cristo, dizendo assim, o ambiente que é pesado. Ambiente que você tem que vir preparado, você tem que jejuar, você tem que se consagrar, você tem que vir aqui porque o negócio aqui é pesado. Então, não é diferente na nossa vida. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, irmão Silvio, eu conheço o caminho, eu sei qual é o caminho, mas elas não praticam o caminho, elas não andam no caminho. Elas acham que todo tipo de religião levam a Deus, levam a Cristo. E nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso. Nós precisamos nos informar, nós precisamos estudar as doutrinas das igrejas, porque existem caminhos, né? Até o teu primo aí, o nosso primo dos Estados Unidos, o Júnior, ele colocou aqui, ó, os dois caminhos. O caminho do mundo, curto, muitas opções. O caminho que leva a Deus, longo e estreito. Então a Bíblia diz que há dois caminhos, o caminho largo, né, e o caminho estreito. Qual que é o caminho largo, irmão Silvio? O caminho largo é todo aquele onde eu entro com a minha bagagem, onde eu levo o meu eu, o meu ego, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, não estou nem aí, né? Estão há anos falando que Cristo vai voltar coisa nenhuma. Então esse é o caminho largo. O caminho estreito é onde eu tenho que negar negar a carne, negar aquilo que me atraía no mundo, porque Jesus disse que quem quiser seguir Ele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Ele. E não é catar, eu não posso catar a cruz da minha esposa e querer levar comigo, ou ela catar a minha. Eu tenho que negar a si mesmo. Quando ele fala negar a si mesmo, é negar tudo aquilo que me tira da presença de Deus, é negar tudo aquilo que me afasta de Deus, né? Eu tenho que me conscientizar, porque nós somos adultos, de entender o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que quando a gente faz alguma coisa, seja pequena ou grande, diante de Deus o pecado é o mesmo, né? Se eu roubar uma caneta, igual eu já disse muitas vezes, e matar uma pessoa, é pecado. Diante de Deus não tem peso, é o mesmo peso. Vai ter um peso diferente diante da sociedade, mas diante de Deus eu errei, eu falhei, e eu tenho que pagar por isso. Então, a gente tem que se atentar, porque muitas pessoas, Jesus diz, muitos virão no meu nome falando muitas coisas, mas a Bíblia fala dos falsos profetas, então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas estão dizendo, ó, vai por esse caminho aqui, que esse caminho aqui eu já fui, eu conheço, né? Esse caminho aqui é perfeito, esse caminho aqui vai levar, né? Pega esse atalho aqui, e as pessoas, infelizmente, por falta de discernimento, por falta de sabedoria, porque o próprio profeta Oséias, o próprio Jesus falou, as pessoas elas erram, elas pecam por não ter conhecimento. Então qual que é o maior conhecimento, irmão Silvio? Ouvir você pregar? Não, é estudar a palavra de Deus, é saber, como eu sei isso aqui, irmão Silvio, a palavra nos ensina, a palavra tem resposta para todas as coisas. O problema das pessoas é que elas ouvem demais, mas elas não procuram informação na Bíblia. Elas ouvem conselho de todo mundo, mas não ouvem conselho de Deus. Elas acham que sabem de todas as coisas, mas no fundo elas não procuram resposta na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, através da palavra de Deus, você vai ter toda a resposta. Não é o irmão Silvio que está falando, irmão Silvio, mas na minha Bíblia é diferente. Não, a Bíblia é uma só, as traduções são diferentes, mas o que Deus determinou está na Bíblia. Aí é os dois caminhos, ou você segue ou você não segue. Você não é obrigado, Deus não te obriga, porém tem consequência de tudo isso. Amém? Amém. E como o Júnior comentou aí, né, há dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo. Mas nós vemos hoje que muitas pessoas elas estão querendo ir pelo caminho largo e levar tudo aquilo com ela, o que ela fazia no mundo. Ela começou a servir a Cristo, começou a andar nos caminhos do Senhor, louvar, pregar, mas ela começou a ver que o fardo dela começou a pesar, porque ela não tirou o fardo dela antigo, os erros dela de antigamente. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, nós não somos perfeitos, nós temos nossos defeitos. Muitas das vezes a gente às vezes se estressa com muitas coisas. Até domingo meu marido falou para mim, você tem que ser mais calma com as coisas. Mas é que a gente, muitas das vezes, a gente vê as coisas e a gente quer que as pessoas mudam. Mas aí a gente tem que entender que não é eu que tenho que mudar. São as pessoas, o Espírito Santo tem que mudar você. O Espírito Santo tem que te moldar.
E aí o Júnior ainda comentou aí, Mateus 7,13. Mas ninguém fala dele em público, por medo dos judeus. Isso é verdade. As pessoas, hoje, é mais fácil eu pregar aqui na live. Eu estou dentro da minha casa. Se você quiser, você está assistindo, se você quiser sair, você sai. E tudo bem. Se eu quiser lá na igreja eu pregar, eu estou pregando para crente, tudo bem. Mas eu sair para a rua para pregar, as pessoas vão me criticar, vão falar. As pessoas vão passar e vão zombar, como zombaram desse rapaz que estava ali na rua, falando, ele estava dentro do mercado, a pessoa falou assim, por que sempre você fica falando, eu não coloco uma música lá pra gente ouvir? Mas ele não queria ouvir uma música, um louvor, ele queria ouvir uma música do mundo. E eu digo pra você, nós não podemos ter medo de falar da palavra de Deus. Não importa onde você esteja, não importa o lugar, a situação que você está vivendo. Às vezes você está com o seu coração triste, mas a palavra do Senhor está no seu coração. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em mim, ele habita em você. Eu creio que ele está aí dentro da sua casa. Eu creio que você sabe qual é o caminho que o Senhor tem para você. Que muitas das vezes as pessoas perguntam assim, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor quer eu na obra dele? Nós temos que entender qual é o chamado que o Senhor tem. Mas muitas das vezes as pessoas vêm e você tem um sonho, você tem algo que o Senhor colocou na sua vida para realizar. E você se entristece com as palavras que as pessoas te dizem. Aí você olha e fala assim, eu vou parar, eu vou desistir. O Senhor manda dizer, não é hora de parar, é hora de continuar, é hora de você continuar a caminhar, é hora de você continuar a levar a sua cruz, porque todos nós temos uma cruz. A minha cruz é diferente da sua, a minha cruz é diferente da cruz do meu esposo. Ah, mas irmã, vocês são uma só carne. Sim, nós somos uma só carne, mas nós temos a minha cruz, os meus sentimentos, os meus pensamentos, eu tenho o dele. Nós servimos o mesmo Deus, você serve o mesmo Deus, mas cada um de nós temos um pensamento, cada um de nós andamos por caminhos que o Senhor nos leva. Às vezes ele nos leva por caminhos que não é para você ir. Aí você quebra a cara. Aí você faz o quê? Você joga a culpa em quem? Em Deus. A culpa não é sua, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua, porque você não orou, porque você não vigiou. Aconteceu algo comigo e eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara, mas na hora que eu quebrei a cara, o Senhor, na hora, Ele me corrigiu. Ele me corrigiu e eu tenho isso no meu coração. Eu cheguei e pedi desculpa para a pessoa, mas eu já tinha magoado. A pessoa já tinha me magoado. Então a gente tem que aprender a ter mansidão. Eu não me lembro quem foi que pregou sobre a paciência. Não peça paciência para o Senhor, peça mansidão. O mundo hoje precisa de pessoas pacíficas, pessoas calmas. Aí a pessoa olha para o meu esposo, esse homem tranquilo, fala manso, mas ele não é todo momento, toda hora desse jeito. Ele não é desse jeito a todo momento. Tem hora que ele se estressa, tem hora que ele fala, tem hora que ele... Porque todos nós somos seres humanos e nós temos efeitos. Mas eu quero dizer para você, você tem que andar no caminho que o Senhor quer, naquele caminho que o Senhor te levou. Porque você fica andando por caminhos, hoje eu vou na tal lugar, amanhã eu vou em tal lugar, amanhã eu vou tal lugar. Você começa a comer coisas que não agrada ao Senhor. Aí a sua mente começa a ficar um turbilhão de coisas na sua mente. E você não ouve Deus falar. Nós temos que começar a ouvir Deus falar. Deus falar comigo e com você. Porque Deus fala comigo e com você. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Moisés, de Noé, de Sara. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está comigo e com você. Ele não mudou. Ah, mas irmã, o caminho para mim está difícil. O Senhor me abandonou. Não, o Senhor nunca abandona o seu filho. Você sim pode ter se afastado da presença dele, mas ele não se afastou de você. Ele está aí esperando você voltar. Ele está de braços abertos. Porque quando um filho se arrepende, o Senhor, Ele te ama.
O Senhor manda dizer para ti: se arrepende, filho, daquilo que você tem feito de errado, porque eu sou aquele que te ama. Eu sou o Deus poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas na sua vida. Porque muitas das vezes nós queremos que o homem venha falar comigo, com você, mas nós temos um Pai que nos ouve, que nos abraça, que nos pega no colo e faz maravilhas na nossa vida. Amém? Antes de eu passar pro Silvio aqui, eu quero mandar uns abraços aqui. O Maurício Silva, acho que ele trabalha com você. Não, Maurício, ele é... esqueci o nome da mãe dele. A mãe dele trabalhou com meu tio na TV Imagem uns anos sim, atrás. O Maurício, sim. É, irmão do... O Maurício... Esqueci o nome da mãe dele. Manel Ribas ali, né? E perto do Postoro Branco ali. Isso. Deus abençoe a sua vida, Maurício. Prazer ter você aí com a gente. Deus abençoe você, live. Maurício. Faz tempo que a gente se vê, hein? O meu irmão Wagner Palácio, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a Marlene, né? A Maju, a Juliana, o Tafarel, que Deus abençoe. O Ademilton Souza. É o Nita. Nito fez aniversário essa semana aí. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, Nito. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus possa derramar chuva de bênção sobre a sua vida e sua família. Que Deus abençoe, Anitta. Que Deus venha prosperar cada dia a sua vida. O Senhor venha abençoar, cobrir a sua casa. Que você tenha muitos e muitos anos de vida com muita fé no seu coração. E sempre lembre que o caminho estreito é o melhor caminho que nós temos que levar. Porque o largo é muito fácil, eu posso ir e voltar. Mas muitas das vezes eu posso ir e não voltar. Então nós temos que entender que o caminho que o Senhor quer para mim e para você é o caminho estreito. É aquele que dói, como eu já disse aqui várias vezes. Às vezes o caminho é tão estreito que nós passamos ali, ó, raspando, rasgando, sentindo dor. Mas o Senhor, Ele está ali lá na frente, nos segurando, nos cuidando, nos guardando. Amém? Amém, querido. Talvez você vai fazer uma pergunta, irmão Silvio, irmão Valqueire, deixa eu te perguntar a respeito do Espírito Santo. Se eu estiver no mundo, o Espírito Santo é a mesma forma comigo se eu estiver dentro da igreja? Lá no versículo 17 do capítulo 14 de João, olha o que diz: a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando você anda no caminho, quando você determina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espírito Santo anda com você. Ele não vai compartilhar coisas do mundo com você. A Bíblia diz que quando Deus deu uma ordem para Saul matar os seus inimigos, ele foi, matou os inimigos, mas ele trouxe os gados de lá. E aí Samuel, né, o profeta, veio, repreendeu ele, e a partir daquele momento o Espírito de Deus, Deus já havia reprovado o governo dele, né? E a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi, ele unge Davi, o Espírito Santo que era sobre a vida de Saul se retirou de Saul e veio sobre Davi. Então, por quê? Porque Saul estava compactuando coisas do mundo. E aí o Espírito Santo ele não vai agir, o Espírito Santo não vai fazer. Aí o Jesus aqui ele vem e diz, olha, porque ele saber o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então se eu estou no mundo, eu não posso receber o Espírito Santo. Se eu estou no mundo fazendo as coisas que eu fazia, o Espírito Santo não vai compactuar com isso. O Espírito Santo não vai agir sobre a minha vida. Eu posso até orar pelas pessoas, eu posso até profetizar para as pessoas, mas não vai acontecer nada. Porque a minha vida não está em Cristo, a minha vida não está... eu estou tomando Santa Ceia, irmão Silvio, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas isso não quer dizer que se você estiver fora do caminho, e quando eu falo caminho é Jesus. Se você não estiver ligada com Jesus, se você não estiver fazendo a vontade do Pai, sinto muito. O texto é bem claro, ele diz, ó, porque o mundo não pode receber. Aí ele diz, porque não vê e não conhece. Quer dizer, eles podem até ouvir falar, mas não conhecem. Aí ele diz, vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A partir do momento que eu me proponho a servir Cristo verdadeiramente, nego todas aquelas coisas que me afastam da presença de Deus, o Espírito Santo vai agir comigo. Aí eu vou colocar a mão na cabeça das pessoas, orar, elas serão abençoadas. Não que eu sou bom, porque Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus infinitamente a sua bondade e a sua misericórdia reina. Então, nós precisamos entender isso. Eu quero ser muito usado pelo Espírito Santo. Algum tempo atrás eu ministrei na igreja sobre Sansão, e a Bíblia diz que Sansão ele foi um grande juiz em Israel.
né? E tinha tudo para ser maior do que ele foi, né? As pessoas temiam, ninguém mexia com Israel naquela época por causa de Sansão. Mas houve uma ação de Sansão na caminhada dele, ele se saiu da presença de Deus. E sair da presença de Deus, ele perdeu muitas coisas. Ele ficou sem o seu cabelo, ele ficou cego, ele foi jogado dentro de um calabouço para fazer serviço de um jumento. Você conhece a história. Mas chegou uma certa altura vamos dizer assim, da caminhada dele, que ele se arrependeu. E aí pegaram ele para animar uma festa, porque precisava de alguém para animar a festa. Falei, então traz lá o cara que disse que era o brabão, traz lá aquele cara que disse que orava, traz aquele lá que disse que jejuava, traz aquele lá que disse que era servo de Deus, traz ele, eu quero ver se vai acontecer alguma coisa agora, porque ele está fora da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que tanto o clamor dele foi ouvido por Deus, que ele matou mais gente na sua morte que em toda a sua vida, em toda a sua caminhada. O que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Que quando nós se arrependemos verdadeiramente, entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo vem e age. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele clamou, disse, ó, me usa de novo, me enche de novo, né? Eu quero ser cheio de novo. Então, muitas vezes as pessoas, hoje a gente conhece muitas pessoas assim, que elas estavam dentro da igreja, mas preferiam andar em outros caminhos. E aí muitas vezes a gente está cansado de ouvir pessoas dizerem assim, eu tocava na igreja, eu era diácono na igreja, eu sou um ex-presbítero, eu sou um ex-pastor, eu sou ex-isso, eu sou ex-aquilo, né? Mas onde está toda aquela autoridade que tinha? Por que saiu? Por que se desviou? Irmão, é luta, não sei o que. É aquilo que eu falei no começo, muitas vezes a pessoa briga com a esposa, vai beber, briga com o marido, vai fazer outra coisa errada. Quer dizer, são pessoas que elas não têm firmamento na palavra de Deus, elas querem fazer, elas sabem que é errado, mas foi um deslize. Querido, quando você serve a Cristo não tem deslize. Ou você serve ou você não serve, ou você está ou você não está. Não tem meio termo com Deus. A Bíblia nos ensina que é sim, sim, não, não. Ou é uma coisa ou é outra. Não, mas aí eu vou lá, vou me arrepender, Deus vai me perdoar. Vai, mas só que vai ter um preço por isso. Ele vai cobrar uma hora. Mas eu estou pecando, mas estou pedindo perdão, Deus está me perdoando. Ele perdoa, ele é bondoso e misericordioso, mas ele é justiça também. Vai chegar uma hora que ele vai falar, meu servo, calma aí, eu vou te dar uma lição, porque você faz, eu te perdoo, mas você continua fazendo, e então eu tenho que te colocar no trecho. Aí entra esse caminho, muitas vezes, que a minha esposa falou aqui, o estreito. E aí a gente olha para o caminho estreito, e a gente tem que passar no meio dos espinhos, se arranhar, e lá na frente, muitas vezes, a gente consegue sair, mas muitas vezes a gente desiste, porque a gente fala, é difícil, não dá, não suporto, não aguento, né? Esse fardo é muito pesado. Então, querido, quando Jesus fala aqui, porque Ele habita convosco e estará em vós, eu estar na presença de Deus. Entenda uma coisa, quando nós estávamos no mundo, a gente tinha dificuldade? Tinha, bastante. Veio servir a Cristo, acabou? Não, continua, é a mesma coisa. Porém, a gente tem discernimento, Deus está no controle. Antes a gente não tinha, a gente se desesperava, a gente chorava, o que nós vamos fazer? E entrava em desespero, dava briga. Agora não. Calma aí, vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar. O que está faltando muito para as pessoas hoje é isso. Elas pararem, respirarem e falarem assim, não, vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus vai falar, né? A Bíblia diz que quando Elias e os profetas de Baal, o que ele foi fazer? Ele foi orar. E Deus falou, não, pode fazer. Teve medo depois de Jezabel? Teve, mas ele sempre foi um homem de oração. A base das coisas para dar certo na nossa vida, nós temos que orar a Deus, pedir uma direção de Deus, saber se Deus está no negócio ou não. Sabe por que muitas pessoas são fracassadas, derrotadas? Porque elas não procuram base em Deus. Elas vão pelo intuito dela, pela emoção dela, pela coragem dela, mas esquece de consultar Deus. E muitas vezes Deus não está no negócio. Deus não faz isso, meu servo. Vai quebrar a cara. Deus faz isso, irmão? Sim, faz, porque muitas vezes não é algo que Deus quer para você. As pessoas, muitas vezes, Deus tem um projeto, mas elas querem andar em outro caminho. Elas querem outras coisas. Aí, muitas vezes, quebra a cara por isso. Agora eu vou orar a Deus. Agora eu vou buscar de Deus. Por que não fez antes? Por que não buscou antes? Amém? Para nós encerrarmos. Como o Silvio disse, né? Que, continuando o que ele disse, né? Não deixareis. Vou voltar aqui onde ele já falou. Mas vocês conhecem, pois ele vive com você e estará com você. Não deixareis órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verás mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai,
Vocês em mim e eu em vocês. Aleluia. O Espírito Santo, Deus, ele está em mim, ele está em você. Nós temos que ter essa certeza. Porque quando a gente olha para uma pessoa e muitas das vezes as pessoas sabem que você é um servo de Deus, ela pode pedir para você orar por ela. Ela precisa de um milagre, ela precisa de algo da parte do Senhor. E aconteceu algo comigo sexta-feira e eu fiquei... Tava eu a Maria Vitória e a pessoa falou assim pra mim: eu tentei me matar 3 vezes essa semana. E quando essa pessoa me disse isso, amiga minha da juventude, eu disse pra ela: mas você sabe da promessa que Deus tem na sua vida? E ela começou a me dizer aquilo e eu comecei a conversar com ela. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, porque o Senhor, ele ama essa pessoa. O Senhor, ele te ama, mas as pessoas hoje, elas não querem mais saber de ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Ela quer ouvir a voz do mundo, e a voz do mundo só nos leva para um abismo, só leva você para baixo. E a palavra do Senhor, ela nos leva ao caminho. Para mim chegar aqui, ó, vou continuar aqui, ó. Quem tem os meus mandamentos, ele obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Aleluia. E o Senhor, para mim e você chegar na morada celestial, que é onde o nosso Deus está, nós temos que ouvir Deus, ouvir o Senhor, não ouvir o mundo. Com o mundo, ele só tem coisas ruins para nos dizer, só tem coisas... Eu tenho uns planos para minha vida, mas o mundo vem, o diabo, ele usa as pessoas para derrubar eu e você. Mas nós temos que repreender. Hoje o Senhor falava comigo, porque você tem que repreender as coisas más que o mundo joga sobre a sua vida. Porque muitas das vezes você olha para as pessoas e as pessoas vêm com palavras que vamos dizer, te passam na rasteira e te derruba. Mas o Senhor, ele te levanta nessa noite e diz: filho, olhe para mim, eu morri na cruz por você, eu morri na cruz por amor a ti. Não olhe, não anda de cabeça baixa, não olhe para baixo, porque é eu que te amo, é eu que te levanto. Todos os dias eu estou com você, não importa a situação que você está passando, não importa se você está triste, se você está angustiado, entrega o fardo a mim, que eu farei a você. Porque se você ama a Deus, ele também te ama, como eu acabei de ler aqui. Se você está em mim, eu estou em você. Aleluia. Nós temos que ter comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo. E muitos têm perdido por poucas coisas, por poucas palavras que foram faladas, palavras que ofenderam o seu coração, ofenderam a sua alma está entristecida. Não deixe, repreenda, seja servo ousado, servo cheio da graça e da presença de Deus. Porque para o Senhor agir na minha vida e na sua, nós precisamos ter a presença do Espírito Santo. Nós temos que louvar e adorar o santo nome do Senhor a todo momento. Ah, irmão, mas eu me entristeci. Sim, todos os dias a gente fica triste com algo que nós ouvimos. Mas nós temos que saber que maior que essa tristeza é o amor que Deus tem por mim e por você. O Senhor, ele deixou o seu Filho morrer na cruz por mim e por você. Ele permitiu o Filho morrer por mim e por você. Foi colocado na cabeça de Jesus Cristo espinhos cravados, sangrando por mim e por você. Uma dor que eu e você não suportaria, mas o Senhor suportou por amor a nós. E como o Silvio começou aqui, como então podemos saber o caminho? O caminho é Jesus, o caminho é o Senhor, o caminho é o Pai. Se você está aí triste, amargurado, pensando em parar, não para. O Senhor tem coisas grandes para a sua vida, o Senhor tem grandes coisas no seu ministério. Só está apenas começando. Ah, irmão, mas essa pandemia é somente para nos fortificar. Para mim, para você ficar forte cada dia na presença de Deus e mostrar para o inimigo que eu e você somos mais que vencedores na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor colocou você aí nessa noite para ouvir a live, pode saber que o Senhor tem algo maravilhoso para você. Eu quero que você receba a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor venha germinar como semente no seu coração e dar frutos.
novo, se você está recebendo pedradas, pode saber que a sua árvore está dando frutos. Está dando frutos. E não deixa nada tirar você da presença de Deus. Comece a ouvir mais a Deus. Esqueça o que o mundo diz. Esqueça o que o diabo tenta lançar na sua vida. Eu digo para você, tenha fé. O que é fé, irmã? Fé é aquilo que nós não vemos. Fé é o fundamento daquilo que a gente não vê. Mas o Senhor, Ele sabe do que eu posso aguentar, do que o meu esposo pode aguentar, do que você pode aguentar. E eu digo para você, levanta sua mão como um profeta e comece a agradecer a Deus. Comece a pedir para Deus. Ontem foi louvado na igreja e foi falado muitas das vezes, se eu me humilhar, nós temos que se humilhar para Deus, nós temos que se humilhar para a presença de Deus, porque Ele é aquele que sabe de todas as coisas, aquilo que nós estamos passando. Eu quero dizer para você, a nossa semana só está começando. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para entregar para mim e para você. Mas nós temos que estar na presença. Nós temos que estar no caminho. Nós temos que estar, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja machucando. Mas continue firme na presença. Peça para o Senhor ungir os seus ouvidos, ungir a sua mente. Porque o Senhor é aquele que sabe e é Ele que nos capacita cada dia para fazer a sua obra. Amém? Amém, queridos, que você possa ficar com essa palavra hoje, guarde isso no seu coração, né? A irmã Luzia Lopes, ela colocou aqui, é o filho da Cícera, né? O Maurício aí. Isso. Agora eu lembrei, a Cícera, né? A Cícera trabalhou bastante tempo com meu tio na TV Imagem. Deus abençoe, Maurício. O Maurício, a gente quando era mais novo, né? Isso foi uns 20 e poucos anos. Não vai né? dizer que você ganhava dele também na Burquinha, igual você roubava do pastor Júlio. A gente ia na igreja missionária ali na Parigô de Souza, né? E foi a primeira igreja evangélica que realmente eu comecei a ir por um bom tempo, né? A gente ia, o Maurício, né? Tinha o irmão do Maurício, não me falha a memória, o Matheus, né? A gente tinha aqueles dois rapazes que trabalhavam com o seu aprígio lá, Não lembro o nome deles. o Zé. Faz muito tempo, né, amor? Faz mais de 20 anos, né? Não vou lembrar agora, mas era uma turminha ali que a gente andava ali e sempre procurando ir para a igreja, né? A gente ia para algumas gincanas da igreja, realmente um tempo memorável, né? Tempo muito bom. E a gente aí, cada um seguiu a sua vida, mas fico feliz de ver o Maurício aí, a família dele aí. Deus abençoe, que você possa estar servindo ao Senhor também, né? E que o Senhor possa abençoar não só a sua casa, mas de todos vocês que ficaram conosco até agora. Lembrando que é todas as terças-feiras agora, às 20 horas, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, quarta-feira, a irmã cooperadora Simone, a partir das 20 horas. Quinta-feira nós temos culto às 19 horas. Lembrando que agora você não precisa mais colocar o teu nome lá, né? Foi liberado agora. Então, glórias a Deus por isso, né? Então, agora você possa... aí o Maurício colocou aí, o Zé Carlos. Era o Zé Carlos. Era a turminha, né, Maurício? Né? Marcelo. Olha, ele lembra. Deus abençoe. Então, aí o Zé Carlos, porque ele ainda não passou do 3.5. Você já passou. Eu era mais... passei dos 3.5. Mas era uma turma ali que sempre estava ali estando na casa do Senhor. Amém? Então, amanhã a irmã Simone, cooperadora Simone. Quinta-feira, culto às 19 horas. Você não precisa ficar esperando aí amanhã à noite o pastor soltar a lista, tá? Porque não precisa mais. Aí na sexta-feira, provavelmente a Paula deve fazer a live, porque o Miro parece ter uma reunião dos obreiros, né? Não sei se o Miro vai fazer a live, mas deve ser a Paula só. Deus abençoe também, vai ser uma palavra tremenda, que você possa curtir aí, né, acompanhar essa live sexta-feira aí com o presbítero Almiro e a irmã Paula, que são o responsável. Aí no sábado nós não temos, a não ser que o pastor Carlos faça, mas se não fizer, parece que ele está com problema de internet ainda, por isso nós estamos fazendo na terça-feira. E aí domingo, culto, maravilhoso culto da família, às 19 horas, lembrando mais uma vez, você não precisa dar o nome mais, e você possa ir lá que você vai ser bem recebido. Mas você pode aglomerar? Vai estar ali separados, né? Família, tem álcool e gel, tem, né? Todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara, é essencial que você, porque nós não estamos livres da pandemia ainda. Então vai com a sua máscara, né? Lá nós temos álcool gel, lá nós temos o aparelho para medir a temperatura, então não se preocupe, né? Fala, eu não vou não porque eu estou com medo. Não precisa, é o lugar mais protegido que você vai estar, é a casa do Senhor. Amém? Lembrando, só lembrando também que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem para o nosso canal do YouTube, que você possa entrar lá, né, Silvio Palácio, e
e se inscrever lá, e lá tem várias mensagens minhas, da minha esposa, né? Vários vídeos aí legais para você falando do amor de Deus. E que você também possa compartilhar, aí ajuda a gente a divulgar aí, né, essa mensagem em nome de Jesus. Só a irmã Luzia lá colocou aqui, eu também fui batizada lá com o pastor Vitalino. Na época que eu ia lá, parece que era o pastor Israel, se não me falha a memória, pastor Israel. Isso eu não vou lembrar o ano, irmã, mas isso aí foi lá por 1900 e bolinha. Isso foi lá por 90, 96, 97, alguma coisa assim. Não vou lembrar. Mas aí também já é demais querer exigir de mim lembrar um ano, né? A gente passa de 3.5, é complicado. Mas Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos orar. E antes da gente estar orando, eu quero também que você falou, né, que foi aniversário do Nita. Que Deus abençoe a sua vida. E foi ontem aniversário da minha irmã, da Valdirene. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Que o Senhor venha derramar as bênçãos sobre a vida de vocês. Vocês aí que estão fazendo aniversário, né, no mês de novembro. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, venha derramar chuva de bênçãos, de glória, que o Espírito Santo venha habitar sobre a vida de vocês, amém? Amém. Só lembrando que hoje é da Darley, né? A Darley não está ali mais conosco na Deus Vivo, mas é uma irmã nossa em Cristo Jesus, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus abençoe a vida dela em nome de Jesus. Muitos anos, muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Cristo te abençoe grandiosamente. Amém? Vamos orar? Ora aí para nós, abençoar, nós encerrarmos essa live. Lembrando que terça-feira às 20 horas nós estaremos aqui mais uma vez, se Deus nos permitir. Amém? Amado Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor Jesus, eu peço a Ti. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, que Você vai de encontro, meu Deus, com essas vidas que estão aqui, meu Deus, que vão ainda, Senhor Jesus, ouvir a Sua palavra. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, Senhor Jesus, a vida de cada um. Ó, Senhor Jesus, aqueles que estão fora, meu Pai, aqui no Brasil, que o Senhor venha também, Senhor Jesus, abençoar a vida deles, que o Senhor venha guardar, proteger, Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, pela vida do Júnior, que está lá, Senhor Jesus, no meio daquela pandemia. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, guardar e proteger a família dele, que o Senhor venha encher cada dia a vida dele, a família dele com a sua presença dentro do lar dele, a vida de cada irmão, meu Deus, que está aqui, o Senhor venha guardar, o Senhor venha proteger. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos, meu Deus, o Senhor venha repreendendo toda enfermidade, meu Pai, da vida deles. Ó, Senhor Jesus, que a Sua presença, que o Seu Espírito Santo, Deus, venha abradar os corações, aqueles corações que estão entristecidos, que estão amargurados, Senhor Jesus, almas que estão aflitas, meu Pai, eu peço a Ti. Ó, Senhor Jesus, vai derramando da Sua unção, vai derramando da Sua graça, meu Deus. Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha de encontro, meu Deus, com a vida deles. Ó, Senhor Jesus, abençoe, meu Deus, aqueles que ainda, meu Pai, vão ouvir, Senhor Jesus. Que essa palavra venha entrar, Senhor Jesus, em cada lar. Que o Senhor venha fazer morada, meu Deus, nos corações. Que o Senhor venha fazer morada, meu Pai, na vida de cada um, meu Pai. Que eles venham conhecer, Senhor Jesus, o caminho que é o Senhor. O caminho que leva aos céus, ao caminho, Senhor Jesus. Que muitas das vezes eles podem dizer: ai, Senhor, não estou aguentando. Mas o Senhor está ali segurando nas mãos de cada um, meu Deus. Ó, Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, guarde a vida de todos aqueles que estão aí conosco, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Deus abençoe a vida de cada um aí que esteve até agora conosco. Compartilhe com seus amigos em nome de Jesus e até a próxima terça-feira. Fique na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe. E sábado foi aniversário de Juliano. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Ju? Grandemente. Parabéns, Juliano. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz. Tenham uma semana abençoada. Amém?